Paz do Senhor, irmãos, amém? Glória a Deus. Aleluia. A criação chorou, o sol se apagou, o nosso Salvador entregue, seu corpo ali na cruz, seu sangue derramou e carregou os meus pecados. Sozinho, as trevas com
Pode se colocar de pé diante do Senhor nessa noite? Por favor, me ajuda com uma base. Talvez você adentrou dentro dessa casa aqui, abriu o teu sorriso para o seu irmão que está ao seu lado, mas só Deus tem sondado o seu coração. E talvez diante da tua vida, um mar tem se levantado. E esse mar pode ser uma enfermidade, pode ser a falta de um emprego, pode ser a distância de um ente querido, pode ser uma situação impossível. Mas eu tenho uma coisa, eu tenho uma boa nova para você. Vire para o seu irmão ao seu lado e diga: eu tenho uma boa nova para você nessa noite. Vire para ele, dá um sacode. E ele fala assim: eu tenho uma boa nova da parte de Deus para você. O Deus que abriu o mar. Diga para ele: o Deus que abriu o mar, o Deus que parou o sol, está aqui nesse local. Você crê nisso? Você pode dar um brado de vitória para o Senhor nessa noite. Você pode aplaudir o nome dele nessa noite. Eu creio em ti, entrego a ti a minha dor, não vou fugir. Esperarei em ti, Senhor, não estou só. Maior é o que está em mim, eu posso até chorar, mas eu jamais vou desistir. Uma palavra e tudo volta ao seu lugar. Em ti confio e posso descansar. Você crê nisso? Levante suas mãos. Abriu o mar, parou o sol pelo poder, e ao som da sua voz ouviu brilhar, clamar, pois sei, Deus me ouvirá e responderá mais uma vez. Eu creio em ti, entrego a ti a minha dor, não vou fugir. Esperarei, Senhor, não estou só. Maior é o que está, maior é o que está. Eu posso até chorar, eu posso até chorar, mas eu jamais vou desistir. Vamos, igreja. Uma palavra, tudo volta ao seu lugar. Em ti
Cante comigo assim. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Se renunciou nessa noite. Cante mais uma vez. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu sou teu tempo. Sou teu tempo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu tempo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Vamos, igreja! Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Aleluia. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, Aleluia. manifeste hoje que tu és Deus de Israel e que eu sou o teu servo e conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és Senhor, que tu és Deus e que tu fizeste tornar o teu coração para nós. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto. O que vem do todo o povo caíram sobre seus ossos e disseram: só o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus! Aplauda o nome Só dele. o Senhor é Deus! Aleluia! Você levante suas mãos nessa noite. Levante sua mão, você que deseja o fogo. Comece a clamar no seu lugar, pedindo o fogo do céu. Senhor, manda fogo nessa igreja, Pai. Manda fogo sobre os corações. Manda fogo sobre o pecado. Manda fogo sobre os jovens. Manda fogo, manda fogo, manda fogo.
do céu, queima esse altar. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Aplauda o nome do nosso Deus nessa noite. Declaros de louvores, nomes de palavras que engrandecem o nome do nosso Deus. Oh! Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Podeis assentar, irmãos. Aleluia, glórias a Deus. Hoje foi um dia de grande alegria, um dia de grande felicidade, porque nós realizamos um sonho nesta manhã. Um sonho que nós já vínhamos projetando, organizando, mas nunca dava certo. Um sonho no meu coração de poder estar com os jovens dessa igreja fazendo evangelismo de rua. E nós conseguimos realizar esse sonho hoje de manhã, na 13 de maio. Foi meio de surpresa. Numa semana a gente organizou tudo e esteve lá. E hoje nós temos um fruto, não sei se tem mais, porque eu não enxergo nada daqui, principalmente com esse holofote no meu rosto, eu não estou vendo vocês, tá bom? A Gleiciele, ela estava de manhã, participou do nosso culto pela manhã na 13 de maio, e hoje ela está aqui conosco para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E eu queria... Bom, quando a gente saiu da 13 de maio, era uma euforia tamanha, todo mundo comentando uma coisa, comentando outra, com quem conversou, com quem não conversou, que teve experiências maravilhosas com pessoas, de ir conversar, de orar, e de repente estarem chorando. E eles estavam tão eufóricos que eu falei assim, vocês vão contar então de noite um pouquinho da experiência de vocês, hoje de manhã. Nath, você quer contar a sua experiência? A paz, irmãos. Paz do Senhor. Foi a minha primeira experiência na rua. Eu nunca tinha ido evangelizar, assim, fora da igreja. E a gente já tinha combinado de ficar ali louvando com a camiseta diante das pessoas. E, a princípio, não chegar e abordar, esperar as próprias pessoas virem até nós. Só que teve um casal que chegou, um casal foi à frente do palco, um homem, uma mulher e o filhinho deles no carrinho. E o Espírito Santo me incomodou para ir lá falar com eles. E aí eu falei assim, Senhor, eu vou esperar, vou inibi-los agora. Mas eu senti que eles estavam tão à vontade ali. Eu falei, pelo menos eu vou lá falar do Epicenter, entregar o endereço aqui da igreja, para que eles possam visitar algum dia e ficarem à vontade. Mas eu ainda fiquei relutante. Mas o Espírito Santo é tão tremendo que daí eu percebi que eles estavam se mexendo para ir embora. Eu falei, mas se eles forem embora agora, não vai estar completo o que o Senhor quer fazer aqui e agora para eles. Então eu desci e fui entregar o cartão. E quando eu entreguei, eles super quiseram saber do que se tratava. Ficaram muito empolgados em saber que nós éramos uma Assembleia de Deus. E para mim ali já estava encerrado, só que o esposo dela era um rapaz e a sua esposa. Ele começou a ficar cheio da unção e olhar para mim e falar, olha, você não repara não? A minha expressão agora te olhando é porque o Espírito Santo está aqui. E nesse momento que ele falou isso, eu já não tinha mais nada para falar. Eu já tinha entregado o cartão e eu não queria insistir. Mas ele falou, o Espírito Santo está aqui, então não repara, porque eu estou assim. E ele começou a chorar. E a esposa dele começou a chorar. E o Espírito Santo me impulsionou a abraçá-los. E eu abracei os dois. E eles começaram a orar em línguas. E foi maravilhoso, porque o Espírito Santo queimava no meu coração, queimava nele, queimava nela e também na criança. E foi maravilhoso. E eu orei por eles e eles oraram por mim. E foi uma experiência linda com Deus hoje. Foi maravilhoso, irmãos. Era isso. Só os irmãos novamente.
Nossa, irmão, Deus assim é mega, né? Não tem palavras expressadas, é que Deus é mega. Ontem à noite estava na faculdade, meu celular tocou e a Aline ligou com uma voz rouca. Nossa, você não quer ir amanhã lá na 13 de maio? Eu falei, quem é que tá falando? É a Aline, eu tô rouca. Diga, mas a gente vai fazer evangelismo, você não quer participar? Eu falei assim, olha, Aline, faz 2 semanas que não apareço na minha aula de inglês, eu não posso ir. Não tem como eu ir, se eu faltar, o professor vai me matar. Aí eu fiquei pensando, falei, puxa, é uma oportunidade, né? Então, aí eu falei até pra Jennifer, falei assim, amor, amanhã eu vou lá no centro e a gente vai fazer o culto. E, assim, irmãos, é uma experiência diferente, porque realmente eu senti o que é uma igreja fora de 4 paredes, sabe? Você ministrar adoração aqui dentro é uma outra atmosfera. Aqui as pessoas conhecem, leem a Bíblia, louvam em casa, louvam aqui, mas lá não. Lá são as pessoas que nos julgam, são as nuvens de testemunhas do nosso viver em Cristo que estavam lá. Com certeza passaram amigos meus da faculdade ali, vizinhos, e me viram lá. Então, assim, é realmente diferente. E, logicamente, que por ser a primeira vez, a gente ficou super nervoso, tímido. O pastor Flauzinho apontava ali na frente. Foi, pastor, não consigo chegar mais pra frente, porque... E tinha vergonha, não sabia qual ia ser a reação do povo. E do lado esquerdo nosso, estava tendo uma campanha do Aécio Neves. E aí o PT estava subindo, ficou aquele confronto. E foi, meu Deus, vai dar guerra aqui, né? E a gente falou, vamos louvar. E aí a gente começou a pegar intimidade com a canção, com o público que estava lá ouvindo nós cantarmos ao Senhor. E foi uma bênção. E eu senti uma sensação diferente. Então, uma hora que a gente estava louvando, eu não me lembro qual era o louvor, eu olhei para cima, eu vi a catedral, assim, e eu senti uma brisa tão gostosa, né? Eu falei assim, puxa, eu acho que é essa sensação da brisa do Espírito Santo, né? Quando a gente está louvando. Então, irmãos, é única. Na minha carreira, assim, de vida cristã, Rodrigo, tá anotado. Eu estive na 13 de maio, meus filhos, nossa gestão, tá vendo aquele local? Então, eu era jovem, eu tinha vergonha, mas eu enfrentei. Eu não era nada, mas Deus me encheu, eu consegui fazer tudo. E marcou minha história, irmãos. Eu quero que você aplaude o nome do Senhor, por Deus ser mega. Você pode virar para o seu irmão e falar assim, ei, irmão, Deus é mega, Deus é fantástico, Deus é grande, amém? Glória a Deus. Eu já falei muitas vezes isso para os jovens aqui. Quando a gente vai a campo para evangelizar, a gente pensa, nós vamos ajudar pessoas, nós vamos falar de Jesus, mas que nem o testemunho da Nath, e de todos, se eu chamar todos que estiveram aqui de manhã, que estiveram lá de manhã aqui, eles vão falar que eles foram abençoados. Porque a gente pensa que eu vou falar de Jesus para pessoas, eu vou abençoar a vida de pessoas, vou conseguir almas. Mas nós saímos abençoados, nós saímos mais fortes. Que nem o Jonas falou, é diferente aqui dentro da igreja. Porque as pessoas conhecem a palavra, conhecem o louvor. Eu até vou no meu ponto de vista... Eu acho que aqui na igreja é mais fácil as pessoas julgarem, errou um versículo, falou tal coisa errada. Porque conhece a palavra, sabe, lê e estuda. Essa música não era assim, ela não era essa. Lá não. Lá eles não conhecem, lá eles não sabem. E tudo que você faz, para eles, é como uma pessoa faminta, morta de fome, que você dá um pedacinho de pão. É uma coisa assim, de você falar uma palavra, um versículo, eles já choram, já querem te abraçar, já querem ouvir mais, querem saber de onde você é. Então, assim, lá é uma fome que você diz, é um alimento, um prato cheio para eles. Então, eu gosto muito mais de estar em lugares assim, com pessoas que realmente, assim, estão precisando, estão necessitando. Aqui é o nosso alimento diário, mas lá eles não têm esse alimento diário. Aqui eu sei que vocês têm o alimento diário, vocês têm na casa de vocês buscam em outros lugares, vocês ouvem pregações em vídeo, mas lá eles não têm essa oportunidade. Então talvez aquela palavra que você vai dizer vai ser a única que ela vai ouvir. Então isso é maravilhoso, isso daí já alimenta não só aquela pessoa, mas alimenta você, te deixa mais forte. Você fala, Senhor, eu estou sendo o que o Senhor me fez. Servo. É uma sensação de trabalho feito. Que eu já trabalhei, eu já estudei, já fiz faculdade, saí do trabalho, fui para a faculdade, cheguei em casa, deitei no travesseiro, cansado e dormi. Mas hoje eu vou dormir com um sorriso, assim, de orelha a orelha, porque esse trabalho é o que vale a pena. Esse trabalho é o que realmente nós fomos chamados para fazer. Esse trabalho é um trabalho que nos alimenta, nos fortalece.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Cadê a Lília? A paz do Senhor, amados. Vamos lá, gente. Cadê o coral? Enquanto o coral se posiciona, Deus me tocou para falar uma pequena palavra para vocês, jovens. Na verdade, essa palavra não vale somente para os jovens, mas vale para todos nós, que somos igreja. Amém? Que essa palavra, esse é um dos meus capítulos preferidos. É o mais preferido, é o que eu mais gosto, entre outros. Que é Isaías 61, que diz o seguinte: o Espírito, assim o título, a salvação é proclamada. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. A pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê de ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestir de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão aos lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Amém, igreja? É para isso que nós estamos aqui, a consolar os tristes. Por quê? Porque o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. E se o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim e sobre você, nós podemos todas as coisas. Amém? Eu falava com uma jovem aqui agora há pouco que o Senhor usou uma mula na Bíblia. Ele usou uma mula. E tem pessoas que se acham tão indignas e tão pequenas e pensam assim: o Senhor não vai me usar. Realmente nós somos indignos e pequenos, realmente. Mas se você disser: eis-me aqui, você está chamando. Você está dizendo: vem Senhor, e usa-me. Não se comparem com uma mula, porque o Senhor vai usar aquele que disser: eis-me aqui. Vá, realmente sem medo, sem vergonha. Eu sempre digo com os meus filhos, hoje mesmo, um deles foi fazer um passeio com os amigos. Antes dele sair, eu sempre lembro ele sempre da mesma coisa. Lembre-se, você é servo do Senhor. Nunca se envergonhe de dizer que você é servo de Jesus Cristo. Tenha orgulho de ser servo do Senhor, jovem, adolescente. Tenha orgulho. A gente passa por isso, eu sei que passa. Na escola, na rua. Tenha orgulho de dizer: eu sou filho do Deus vivo. Eu sou filho de Deus. Eu sou daquele que me salvou. Daquele que derramou o seu sangue mais precioso por mim. Não tenha vergonha de dizer: eu sou de Deus. Amém? Vamos lá? Tudo pronto? Tudo certo? Pode soltar, por favor. Aleluia. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Põe a letra para mim, por favor. Oh, aleluia. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Nós chamamos a tua presença. Mais alto o playback, por favor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar. Esperança viva, tua presença, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor. Empenho. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar.
esperança viva. Tua presença, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bom, hoje nós vamos ter uma pregação especial, que a gente vai ter 3 pratos diferentes hoje. Nós vamos fazer um combo de 3 pregadores. E nós vamos começar com a Aline. Alguém, por favor, pode pôr o púlpito aqui, por favor? Obrigada. Nós vamos começar pela Aline, que vai nos trazer a gloriosa palavra do Senhor nessa noite. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. A minha voz está rouca mesmo, gente, tá difícil. Igreja, neste momento, do lugar que você está, quero convidar todos vocês a fechar os seus olhos para falarmos com o Senhor. Pai de amor, Pai querido, Senhor, estou aqui, Pai, neste momento, Senhor, perante a Tua presença, Senhor. Já sou muito grata a Ti, Senhor, por este momento que tivemos, Senhor. Porque sabemos, Pai, que Tua presença foi real, Senhor, e continua sendo no nosso meio, Pai. Fala com cada um de nós, Senhor.
Que possamos sair daqui, Senhor, mudados, diferentes, Senhor, e cheios, porque sabemos, Senhor, que Tu és a nossa porção, Pai. É o que eu te peço, Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar todos vocês a abrirem as vossas Bíblias no livro de 1 Jonas. No livro de Jonas. Capítulo 1, que diz: Ora, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros tiveram medo e clamavam cada um aos seus deuses. E alijaram ao mar uma carga que estava no navio para o aliviarem. Jonas, porém, descera ao porão do navio e, tendo deitado, se dormia um sono profundo. O mestre do navio, pois, chegou-se a ele e disse-lhes: Que está fazendo? Por que tu dormes? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós. Até aí. Eu estava aqui na igreja ontem e a Carolyn falou assim: Aline, estou pensando em fazer uma mensagem compartilhada. Cada um fala uma coisa. Eu falei: Carolyn, mas eu não sou pregadora, eu gosto de cantar. E eu fui para minha casa e Deus falou fortemente no meu coração. Eu falei: Senhor, o que eu vou falar? Eu não sou pregadora. E eu sempre tive uma coisa na minha mente, que quando eu vejo alguém pregando, falando aquele testemunho lindo, que aconteceu na sua vida, que Deus curou, que ele tinha AIDS, agora não tem, que ele pôs a mão no enfermo e foi curado. Jesus, eu queria tanto ter um testemunho, alguma coisa para contar. E nesse momento, Deus me trouxe à memória uma situação que aconteceu comigo aproximadamente 2 anos atrás. Vou contar para vocês. Aproximadamente 2 anos atrás, eu estava estudando, mas eu trabalho desde muito cedo, então para mim ficar em casa é uma tortura sem trabalhar. Eu falei: Senhor, abre a porta de um emprego para mim. E assim aconteceu. Deus abriu a porta de um emprego para mim, provisório, era de final de ano, e eu fui muito alegre para aquele local, era ali perto, passando as Amoreiras, assim, e eu trabalhava do lado da minha tia, então era uma alegria e tanto. E aí o que aconteceu? O chefe desse emprego que eu trabalhava chegou até a mim e disse: Aline, olha, a partir do mês que vem eu vou mudar esse ponto, então eu vou precisar que você dirija-se até outro local. Quando ele falou local, irmãos, era um lugar que eu não gostava, que eu falava assim: olha, eu posso trabalhar em qualquer lugar do mundo, mas para aquele lugar eu não vou. Mas o que aconteceu? Deus me colocou lá. Lá fui eu. Eu não queria ir. Aí eu liguei para minha mãe e falei: mãe, está acontecendo isso e isso. Ela falou: olha, filha, você não precisa, Deus pode te abrir uma outra porta. Não, não, não. E eu fui orar e Deus falou comigo naquela palavra que era para eu ir para aquele local, que lá Deus ia realizar uma obra através da minha vida. E assim eu fui crendo na promessa do Senhor. Fiquei naquele local por alguns meses, e naquele local eu tenho uma mania de cantar o dia inteiro. Então, eu ficava lá, que eu trabalhava em pé como vendedora, e eu ficava cantando. E as meninas que trabalhavam comigo, muitas não eram crentes, falavam: nossa, você não cansa? Eu falei: não. Então canta pra gente, vai. E aí, irmãos, o que aconteceu? Eu tentava evangelizar elas para Deus mudar aquela vida, porque elas viviam numa situação totalmente deprimente. E nada aconteceu. Fui para lá, nenhuma delas aceitou a Jesus.
E eu orei, Senhor, prepara outra porta. E através daquele emprego, passou um homem um dia lá em frente e falou, olha, eu te vi aqui e gostei de você, me contratou para um outro local. E através desse outro local que Deus me colocou, eu conheci uma outra pessoa que me levou para trabalhar no lugar que eu tanto queria, que a minha sogra sabe, que era um escritório de advocacia, e meu sonho desde criança era fazer direito. Então eu falei, Jesus, estou realizada. Mas, enfim, e aquela obra que Deus prometeu para mim, naquele emprego anterior, tinha acontecido nada. Passou-se 2 anos, e o Rodrigo falou assim para mim, amor, eu vou tocar num casamento e você vai cantar. Eu falei, que legal, tá bom, eu vou com você. E, gente, por incrível que pareça, esse casamento que eu fui era da moça que trabalhava junto comigo nesse ponto. Quando ela me viu, ela falou, Aline, você cantava tanto, falava de Jesus, e aquilo ia ficando no meu coração. Irmãos, ela se casou com um pastor, que, inclusive, eles vieram aqui no último culto de jovens, que foi aquele moço chamado Fernando que ministrou, e eu fiquei totalmente feliz com Deus. Porque quando nós ouvimos as pregações que falam que nós temos um plano, que nós fazemos parte de um projeto maior, que Deus nos coloca, eu falava, Senhor, mas eu quero me sentir dentro desse projeto. E quando eu ouvi aquilo, irmãos, eu falei, Senhor, eu faço parte do teu projeto. Porque quando nós vemos o fruto daquilo que Deus coloca a gente vê que realmente nós somos importantes, Deus tem um foco e Deus tem um ministério para cada um de nós. E quem me conhece aqui na igreja sabe que eu já passei por muitas lutas, né? Desde lutas interiores, né? Deus exigindo de mim novas atitudes, um novo jeito de viver. E durante muito tempo eu passei muitas lutas. E um dia eu ouvi uma mensagem, quem conhece o pastor Lucinho aqui dos jovens? Quem já ouviu falar? Eu vi uma mensagem dele e aquilo ficou no meu coração de maneira sobrenatural. Ele falou assim, olha, vocês passam problema no trabalho, o chefe de vocês é chato, mas vocês aguentam, porque vocês precisam do emprego. Vocês passam uma situação com o seu marido, mas não, casamento é um sonho, então tem que ficar com o marido, então, amém, Jesus, vou perdoá-lo. Enfim, nós passamos por diversas situações nas nossas vidas que nos confrontam. Mas quando nós passamos um probleminha dentro da igreja, alguém falou uma coisa que a gente não gostou, é o primeiro lugar que a gente quer sair. Já pararam para pensar nisso? É o primeiro lugar. A gente passa um probleminha, em qualquer lugar a gente supera, mas na igreja parece que dói mais. Mas é justamente nessa área que o inimigo ele tenta nos ferir. E nós temos que ser fortes, porque Deus ele tem planos. Ele tem ministério para cada um de nós que está aqui. Inclusive, hoje, o que nós vivemos lá na cidade, aquele trabalho que foi realizado em conjunto com toda a igreja, é uma prova do que Deus tem para fazer entre nós. Só que, para isso, nós precisamos ter foco. E Jonas, irmãos, nós vemos que ele não queria ir para onde Deus tinha o mandado. E olha o que ele passou. Foi parar num navio, cair em um alto mar, mas a compaixão de Deus é tão grande que mesmo assim Deus enviou o peixe, né? Ele ficou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe e Deus, enfim, realizou todo um trabalho através da vida dele. Ele chegou na cidade, as almas converteram-se a Jesus e foi grande o que Deus fez na vida dele. E assim como Deus fez na vida de Jonas, Ele tem para fazer muito mais na nossa vida. Aquele vídeo que eu vi domingo passado aqui na igreja ficou no meu coração. O pastor ficou passando um videozinho, as pessoas pulando naquele lugar, indo para o inferno. Eu falei, Jesus amado, as pessoas estão indo para o inferno, estão do nosso lado a todo momento. E o que nós temos feito como tua igreja? Então, igreja, o que eu tenho para dizer para todos nessa noite é que não deixa que as coisas pequenas que acontecem na sua vida, no seu ministério, ou até mesmo dentro dessa igreja, te desviem do projeto para o qual Deus te destinou. Porque Ele tem algo grande para fazer através da sua vida.
Hoje, lá na 13 de maio, quando nós cantávamos, eu descia assim, as pessoas falavam: olha, moça, vocês me fazem chorar. O pessoal fazendo aquele teatro lindo. Irmão, é incrível você poder ser usado por Deus e deixar que Ele haja na sua vida. Então, eu te convido nesta noite a continuar neste caminho para o qual Deus te destinou. E te digo mais, Ele pode te dar... Não, Ele já está te dando. Eu declaro em nome de Jesus, porção dobrada. Ele vai te dar unção 100 vezes mais na sua vida. Porque Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando. E nosso trabalho tem que ser rápido. Rápido. Não podemos perder tempo. Porque, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. A paz novamente, irmãos. Bom, eu vou convidar a igreja a se colocar em pé para fazer uma leitura comigo, por favor. Está no livro de João, capítulo 11. João, capítulo 11. Então diz a palavra. Estava, então, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso, do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E folgo, por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com ele. Até aqui, irmãos. Podem se assentar. Como a Aline comentou, a Caroline fez um convite para trazermos a palavra hoje. E o Espírito Santo falou a respeito desse capítulo, a respeito dessa história que é a ressurreição de Lázaro. E o que eu queria falar nesse capítulo é a respeito dessas 2 irmãs, de Marta e de Maria, e da atitude delas diante dessa situação. Então, para começar, eu fiz essa leitura com os irmãos, eu queria falar um pouquinho destas 2 irmãs. Eu vou voltar no livro de Lucas, eu vou ler no capítulo 10, versículo 38 ao 42, um pouquinho a respeito delas 2. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouviu a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Aproximando-se, disse: Senhor,
não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Por quê, irmãos? Jesus estava na casa destas duas irmãs e Maria escolheu ficar ali, ao lado de Jesus, ouvindo a sua palavra, ouvindo o seu ensinamento, enquanto Marta se ocupava das suas coisas. Nós somos muito ocupados, principalmente aqui muitos jovens. Faculdade, trabalho, responsabilidades com a família, em casa. E, às vezes, nós nos esquecemos de buscar a Deus. Damos mais importância a essas coisas e deixamos o buscar a Deus de lado. Então, nós priorizamos o ajudar a minha família, tenho que fazer isso, segundo eu tenho que fazer aquilo, quarto aquilo, quanta responsabilidade no meu trabalho, eu tenho isso e aquilo, e a semana passa e você não parou e nem conversou com Jesus. Então, aqui já começa uma diferença entre essas duas irmãs. Maria se preocupou primeiro ali em estar ouvindo a palavra de Deus, os seus ensinamentos e aprendendo com ele. Seguindo e voltando no capítulo 11 de João, acontece nessa história que estas duas irmãs avisaram a Jesus que Lázaro estava enfermo. Olha, avisem a Jesus que o amigo dele, Lázaro, está enfermo. Elas esperavam que Jesus viesse até elas e realizasse um milagre. Olha, ele está doente, Jesus ama ele, ele pode curar Lázaro. Então avisaram a Jesus. Mas este, quando soube da doença de Lázaro, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. E o que Jesus fez, ficou ali onde estava por mais 2 dias. E elas duas esperando. O irmão enfermo. Jesus amava tanto a Marta, quanto a Maria, quanto a Lázaro, diz a palavra. Mas ele ainda permaneceu 2 dias naquele local onde estava. Ele não foi imediatamente. Diante daquela circunstância, daquela doença, ele não foi imediatamente. Por quê? Por esse propósito. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. E acontece que, após 2 dias, ele diz: vamos voltar à Judeia. E os discípulos dizem: mas, Senhor, lá o Senhor vai voltar naquele lugar onde quiseram apedrejar-te, onde não quiseram a tua presença naquele local? E o que o Espírito Santo falou aqui? Jesus permitiu a enfermidade de Lázaro justamente nesse lugar. Para quê? Para que ele pudesse voltar lá. E para que ele realizasse um milagre. E para que todos aqueles vissem a glória de Deus. O que nós podemos concluir aqui é que existem áreas em nossas vidas em que a presença de Deus parece que querem apagar a presença de Deus em certas áreas de nossa vida. Então você tem muito Deus em tal área, em outra área, mas relacionado a essa questão, acontecem muitos problemas, você não tem resposta, e querem apagar a presença de Deus justamente nesse local. Você mesmo nem ora mais a respeito disso. Mas pensem nessa questão. Ali onde quiseram apagar a presença de Deus, onde não quiseram a presença de Deus, ali ele permitiu essa enfermidade, para ali ele voltar e realizar esse grande milagre. Então, em sua vida, onde querem apagar a presença de Deus, quando Jesus voltar neste lugar, a glória do segundo estado será maior do que a do primeiro. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. E acontece que, voltando essas duas irmãs, Jesus resolveu ir para lá e, quando ele estava se aproximando do local, Marta, sabendo disso, foi ao encontro dele. E Marta, nesse cenário, qual era o cenário agora, neste momento? Já haviam 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Como essas irmãs estavam diante dessa situação?
Então você está passando por um problema, você clama ao Senhor, você está esperando a resolução X, aquela que você imagina que seja a correta. Elas esperavam a cura dessa enfermidade. Jesus não veio. Lázaro foi sepultado. Jesus se aproxima e já haviam se passado 4 dias. Como nós vimos, Marta tem esse jeito dela de... Mas, Senhor, não te importas que a minha irmã fique aí enquanto eu faço tudo isso? Manda que ela venha me ajudar. Então, imaginem Marta nessa situação aqui. Pediu para avisar Jesus, Jesus não veio, ela não entende o porquê, o irmão morreu. Olha o cenário, todos que estavam na região foram até aquele local para acolhê-las, para chorar junto com elas. Havia muita tristeza, havia falta de entendimento, elas não sabiam o porquê daquela situação, mas Jesus nos amava, Jesus era amigo de Lázaro. Por quê? Por quê? Por que está acontecendo isso? Então, Marta, nesse cenário, ela vai encontrar com Jesus. E como é que ela se encontra com Jesus? Os meninos podem colocar para mim, por favor? É o versículo 20 do capítulo 11. Porque os irmãos podem acompanhar comigo. Então, acompanhem lá comigo. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Marta saiu ao encontro de Jesus. Versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela abordou Jesus assim. E já conhecendo o temperamento de Marta, como nós já vimos, ela mesmo questionou, ela mesmo respondeu. Versículo 22. Mas eu também sei agora. Eu sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Então ela chega em Deus. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, não teria acontecido nada disso, mas eu sei que se o Senhor pedir a Deus, isso vai se resolver. Então, olha a angústia. Ela mesma pergunta, ela mesma responde. Ela não está preparada para ouvir o que Jesus tem para falar. Devido a essa ansiedade dela, essa inquietação. E disse-lhe Jesus, versículo 23. Teu irmão há de ressuscitar. Jesus falou com ela. Teu irmão há de ressuscitar. Mas o questionamento dela era tanto, a falta de entendimento era tanta que ela não dá ouvidos a isso. A resposta dela, ao invés de entender realmente o que Jesus estava dizendo, foi, versículo 24, por favor. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então, ela não estava atenta por conta dessa inquietação dela, dessa angústia dela, dessa falta de entendimento do porquê ter acontecido aquilo com o irmão, do porquê de toda aquela situação. Então, continuando a história, Jesus lá no versículo 25 diz a ela: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Mesmo diante destas situações em que nós não temos o entendimento do porquê estão acontecendo, você crê nisso que Jesus falou? Então acontece meio que, olha, não está dando para conversar com Marta, manda chamar Maria. E aí Jesus chama a Maria. E agora nós vamos ver a diferença entre elas duas. Primeiro ponto aqui, a respeito de Maria. Existem pessoas ali, judeus em volta, chorando com ela, na casa dela. E quando Jesus pede para chamá-la, olha, Jesus está te chamando. Mesmo em meio a dores, mesmo em meio a uma situação que ela não sabe, não tem entendimento do porquê está acontecendo, ouviu o chamado de Jesus e foi.
levantou-se apressadamente e foi. Atendeu ao chamado de Jesus. As pessoas que estavam em volta logo pensaram: ah, vai lá chorar no sepulcro. Então, tem pessoas que ficam à sua volta, que podem até estar ajudando, mas elas esperam de você apenas que você sente e chore. Existem muitas pessoas assim. Elas não esperam que você atenda o chamado de Jesus em meio a uma tempestade. Elas só esperam de você que você sente e chore. Ah lá, ela vai chorar, vamos atrás. E o que Maria fez? Ela atendeu ao chamado de Jesus. E eles seguiram ela e viram que ela estava indo atender ao chamado de Jesus. Ela não se revoltou. Ela não deixou de crer. Ela não perdeu as esperanças. Então, aqui já está o primeiro ponto. Olha o testemunho que Maria deu a estes que estavam em volta, que esperavam dela apenas que ela se lamentasse, apenas que ela sentasse e chorasse. Então, está aqui o primeiro testemunho que ela deu. E o segundo ponto a respeito de Maria é como ela foi ter com Jesus, diferente de Marta. Se os meninos puderem colocar. Versículo 32. Como é que Maria fez? Bem diferente. Eu vou pedir licença aos irmãos, porque eu quero deixar bem clara a diferença de como Maria foi ter com Jesus e como Marta foi ter com Jesus. Então, vou pedir licença. Maria foi até Jesus. Ah, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas ela foi primeiro aos pés de Jesus. Primeiro ela louvou a Jesus. Primeiro ela adorou a Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Primeiro ela reconheceu que Ele era o Senhor. Ela se prostrou aos pés de Jesus. E então ela disse: ah, Senhor, se tu estivesses aqui, eu sei que ele não teria morrido. Mas mesmo assim, Senhor, eu te louvo. Mesmo assim eu te adoro. Aleluias. Mesmo não entendendo por que ainda, Senhor, mesmo assim, eu te louvo e eu te adoro. Aleluia. Aleluia. Era o mesmo cenário. Duas irmãs, o mesmo cenário, a mesma dor, um sepultamento há 4 dias. Mas primeiro ela adorou a Deus. Mesmo sem entender, ainda não tendo entendimento daquilo que ele tinha falado lá no versículo 4. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Mesmo sem saber disso ainda. Primeiro ela adorou. E acontece que... O que acontece, irmãos? Versículo 35. Aleluia. Versículo 35, por favor. O que aconteceu? Jesus chorou. Jesus chorou porque Ele se compadece de nós. Jesus chorou porque Ele se compadece do teu problema, Ele se compadece da tua dificuldade.
Aleluia. Jesus se comoveu com aquela adoração. Jesus se comoveu com o choro daquela mulher. Jesus se comoveu com o choro daqueles que estavam em volta dela. E acontece que diz a palavra que Jesus se incomodou no espírito. E aí, ele perguntou onde colocaram ele. E eles falam e vão direcioná-lo até lá. Mas lembram-se daquelas pessoas que eu comentei, que só esperam que você sente e chore? Eles estavam ali vendo o choro de Jesus. E alguns disseram, olha como ele amava Lázaro. Já outros disseram, será mesmo? Ele já fez um cego enxergar, por que não curou uma enfermidade? Então, quem são aqueles que te apontam? Quem é o teu Deus se você está nessa dificuldade? Quem é o teu Deus se você ainda não conseguiu isso na sua vida? Quem é o teu Deus? Você está nos cultos? Você lê a Bíblia? Mas olha essa área da tua vida. Olha isso que está acontecendo com você. Quem é o teu Deus? Então, Jesus vai até o local e tendo uma pedra ali, na entrada daquele túmulo, ele diz, retirem essa pedra. Porque é ele quem dá ordens para solucionar o que você estiver passando. Não é você. Não é você com questionamentos, com ansiedade, com tentando fazer pela sua própria força. É ele quem dá ordens a seu respeito. E Marta novamente, olha, mas já cheira mal. Você não veio enquanto era uma enfermidade? Agora vai vir? Quando já está morto, enterrado? Falta de crer no poder dele. Então ele insiste. Eu não hei dito que se creres, verás a glória de Deus, até para esse teu problema que você está passando, ou até para essa área que você não vê mais solução, ou que você não vê o agir de Deus. Eu não hei dito que se creres, verás a glória de Deus, mesmo que já esteja morto, enterrado, sepultado com uma pedra na entrada. Não é? E após dizer isso, ele insiste, retirem essa pedra. Então, continuando e já encerrando, irmãos. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Os irmãos entenderam que tinha uma pessoa enterrada, morta, sepultada? E Jesus disse, Lázaro, vem para fora. Os irmãos entenderam que esse foi o milagre da ressurreição? Se ele foi capaz disso, que será essa sua questão perto disso? E no versículo 45, para concluir, muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Então, tudo isso foi por esse propósito. Não porque ele queria que essas irmãs sofressem ou não tivessem entendimento de porquê daquela situação. Mas olha o que diz, aqueles que te apontaram, aqueles que te questionaram, mas você vai na igreja, mas você faz isso, faz aquilo, e olha só, não dá certo, então para que eu vou na igreja? Para que eu vou buscar Jesus se você busca Jesus e está acontecendo isso?
Foi por esse propósito, irmãos. E o que o Espírito Santo queria que eu falasse aos irmãos era o comportamento destas duas irmãs diante dessa situação. E o comportamento de vocês diante de uma situação, uma luta que estejam passando. Como se comportar. Inquietude, você fala tanto que você nem ouve o que Jesus está dizendo. Tem gente que é assim. Falante, fala. Até quando vai orar, quando vai conversar com Deus, fala, já dá a solução. Senhor, aconteceu isso, mas eu sei, se o Senhor fizer tal coisa, pronto, está pronto. Não escuta o que Deus tem para fazer, o que Deus quer fazer exatamente. Porque quando nós olhamos para uma situação, nós só enxergamos o agora. No máximo, a gente pode tentar ver o que vai acontecer amanhã. Isso nós, porque Deus, Ele te viu quando você foi formado, Ele sabe o que está escrito no livro da vida a teu respeito. Ele é o Pai da eternidade. Então, quando Ele olha para você, Ele não vê essa dificuldadezinha que você está passando agora, seja ela grandona, seja ela pequena. Ele olha para você e Ele fica pensando, eu estou te moldando, eu que permiti isso daqui. É para um crescimento, é para crescimento espiritual, é para crescimento emocional, é para você ser moldado. E não é para pouca coisa, não. É para ser moldado para agir no meu reino, para trabalhar no meu reino. Então, diante dessa tua dificuldade, não fica pedindo, Deus me livra dessa dificuldade. Não, se Deus te livrar dessa dificuldade, você não vai crescer com essa dificuldade. Pede para Deus, Deus, me dá entendimento. Me dá entendimento. Para que eu saiba o que o Senhor espera de mim aqui. Deus está fazendo isso porque Ele está esperando você chegar na medida que Ele espera de você. Aleluias. E quando Ele olha para você, finalmente, Ele não está olhando só para o agora. Ele não está olhando só para você. Ele olha para uma geração. Então não é só para agora, não. É para algo eterno. Você nem sabe que peça você é dentro do reino exatamente. Mas Jesus está falando, é uma peça muito importante. Então não simplesmente peça, me livra dessa luta ou dessa questão. Mas peça, Senhor, me dá entendimento. E que nós não possamos agir como Marta. Agir como Marta nos tempos de hoje seriam... O que significa agir como ela nos tempos de hoje? A nossa alma. Na nossa alma estão os nossos sentimentos. E você vai ficar ansioso, você vai ficar triste, você vai ficar abalado. E você vai caminhar pela tua alma. Não, nós temos que agir como Maria. Agir como Maria nos dias de hoje seria agir no Espírito. Agir no Espírito, porque o Espírito dela, mesmo sentindo dor, mesmo ainda não entendendo, o Espírito ainda quis adorar a Jesus. Aleluias. E vamos servir de testemunho diante do que nós passamos. Vamos servir de testemunho. Porque Jesus tem um propósito maior. Não é só conosco, não, irmão. Não é só com a minha vida ou o tempo que eu vou passar aqui na terra. É algo maior. Aleluias. Essa era a mensagem que eu tinha para entregar. Desculpa pelo tempo que eu ultrapassei. E eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu era a terceira pessoa, mas depois da Natana eu estou morrendo de vergonha de pregar. Glórias a Deus. Bom, a gente realmente passou um pouquinho do tempo. Eu vou só ler um versículo aqui, que era a mensagem, e só dar uma explanada rápida para a gente encerrar o nosso culto. 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17, diz: E os filisteus ajuntaram seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim.
Porém, Saul e os homens de Israel se juntaram e acamparam no Vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda da Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quem. E o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gade, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas. E era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima dos seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como órgão de tecelão. E o ferro de sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às campanhas de Israel, e disse-lhes: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos, e nós os servireis. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Bom, o restante da história vocês já conhecem. Davi se indignou com essa situação. Como esse cara se atreve a vir até o povo de Israel e afrontar o povo de Israel? Como ele se atreve a fazer isso? Deus está procurando pessoas que não se conformam com esse mundo, que não se conformam com as afrontas que se levantam contra o povo de Deus. Pessoas que não estão, jovens que não estão se conformando. Que, como diz em Romanos, não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso espírito. Era absurdo, não era cabível que esse soldado desafiasse o povo e amedrontasse. Não se tratava de qualquer povo, se tratava do povo de Deus. Não se tratava de qualquer povo, era o povo de Deus. Então, dentro da visão de Davi, não era um povo, não era um gigante desafiando o povo. Era um homem franzino desafiando um exército de gigantes. Essa era a mensagem de hoje para vocês. Vocês são gigantes. Às vezes vocês param e pensam, por que os problemas são tão grandes e por que tantos problemas? Por que vem de todos os lados? Por que de todos os... de cima, de baixo, do lado, do outro lado, é dentro de casa, é no trabalho, é na igreja? Por que tantas pedras? Por que tantas críticas? Por que tantos problemas? Por que a minha casa está desse jeito? É porque você é um gigante. Você pode não se enxergar como um gigante, mas o inimigo sabe que você é um gigante. E como ele olha para você e fala, ele é um gigante, ele atira na proporção do seu tamanho. Então, quanto mais lutas, quanto mais parece que o mundo está desabando sobre a sua cabeça, tenha certeza de que as lutas são do seu tamanho. Por isso que a palavra fala que o Senhor, Ele não dá mais do que nós podemos suportar. Por quê? Para nós parece, eu sou sozinho. Como que eu posso passar isso sozinho? Eu não tenho ninguém para me ajudar, não tenho ninguém para me ouvir, não tenho ninguém que me entenda. Você é um gigante. Aqui, não são jovens, apenas jovens. É um grupo de gigantes. Um grupo de pessoas que tem um potencial que ainda não entendeu. Que ainda não entendeu o potencial que tem. É um potencial muito grande. É algo muito forte, é algo que vai além da nossa capacidade. Saul tentou ajudar Davi na hora que ele falou que ele desafiou o gigante, quis enfrentar o gigante, e Saul tentou ajudar. Falou assim, eu vou te dar uma armadura. Eu vou te dar uma armadura, mas Davi tentou vestir a armadura e não conseguiu, porque era muito pesada. Ele falou, não, eu vou com as minhas experiências. O homem tenta te ajudar. Tenta dar uma mãozinha. Vou dar uma mãozinha para ele ver se ele vai. Vou dar uma mãozinha para ver se ele vai. Às vezes as pessoas tentam te ajudar. E aí o negócio parece que pesa mais ainda. Parece que o problema aumenta mais ainda. Porque não é pela ajuda de homens, não é pela mão de homens, é pela sua experiência com Deus. Davi largou a armadura e ele falou, eu vou pela experiência que eu tenho. Talvez os soldados tenham olhado para ele e falado assim, que experiência que ele tem?
Desde quando ele guerreou, quando ele esteve em um exército, quando ele levantou uma espada. Que experiência é essa que ele está falando? A experiência que ele tem é a sensibilidade de olhar e saber, ele é um homem franzino, nós somos um exército de gigantes. Essa experiência que ele tem, saber que Deus está com ele, saber que a força está com ele, porque Deus está com eles, porque aquele povo era o povo de Deus. Então, Davi vai e derruba. Na bolsa dele tinha 5 pedras. Que eu apelidei essas pedras de fé, jejum, louvor, palavra e oração. Ele não olhou, abriu a bolsinha e falou, deixa eu ver qual que eu vou pegar. Ele simplesmente enfiou a mão, pegou, colocou na funda e atirou no gigante. Para cada pessoa, existe uma pedra que vai resolver o problema. Para Esther foi necessário um jejum. Para Gideão, tocar o mais alto que podia. Para a mulher do fluxo de sangue, a fé, a ousadia de tocar. Para o centurião de Cafarnaum, uma palavra. Para o cego Bartimeu, um clamor. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pegue a sua pedra. Para cada situação, tem uma pedra que você vai usar. E não vai precisar ser todas, vai ser uma só. Foque no gigante. Ele não é gigante, você é o gigante. Ele é o homem franzino e fraco, que não tem como correr da força e do poder do Senhor. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glorifique ao Senhor e exalte, porque Ele é maravilhoso. Glórias a Deus, aleluia. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Dia abençoado, hein, irmãos? Dia que não devemos mais esquecer, pois Deus se fez presente em nossos meios. Mas agora eu quero falar que eu tenho que discordar com meu amigo Jonas, quando falou que Deus é mega. Eu não posso aceitar isso aí. Porque mega só é 10 elevado a sexta. Muito pequeno. Muito pequeno. A engenharia só conseguiu chegar a 10 elevado a 24, que é o chamado iota. Então, naquele momento, se você disse para o seu irmão que o Deus é mega, agora diga, Deus é iota. Pois é a maior medida que o homem conseguiu chegar até hoje. Basicamente, o iota, se nós tivermos 1 iota byte, era necessário, cada pessoa do mundo teria um HD em suas mãos de 152 terabytes. Tendo em vista só a população que usa os computadores, que é 25%, nós teríamos, cada pessoa que usa o computador teria 568 terabytes. É só um número para nós pensarmos o quão grande é o nosso Deus. Só conseguimos chegar até o iota. Talvez não conseguimos passar disso, não sei. Porque Jesus logo vem, não chegaremos a números maiores. Mas o que eu quero dizer nesse momento é o quão nós somos abençoados. O quão Deus tem nos abençoado e nos dado a provisão divina todos os meses. Eu gostaria de ler rapidinho com vocês aí em Lucas capítulo 21. Bem rapidinho. Diz assim. Lucas capítulo 21, versículo 1 diz assim: Jesus, levando os olhos e viu os ricos deitarem as suas ofertas no cofre. Versículo 2: viu também uma pobre viúva lançar ali 2 leptos. Esse é o momento que você deve mostrar a sua gratidão a Deus por tudo aquilo que Deus tem te preparado, tem te proporcionado, tem alcançado, tudo aquilo que Deus tem alcançado as suas vidas. Nós sabemos que hoje existe chamados deuses, e um desses deuses é o dinheiro.
Mas nesse momento eu encorajo você a desprender-se desses deuses e levar até o altar de Deus. Pois tudo isso que você viu hoje aqui pela manhã, essa preparação, foi devido às contribuições que vocês fizeram para esse ministério. Então, se sinta culpado por tudo aquilo que Deus tem proporcionado a essa juventude, pois as contribuições dos irmãos têm ajudado nós a desenvolver as camisetas, desenvolver os deslocamentos até outros lugares. Nesse momento, nós vamos ofertar ao Senhor, mas de uma forma diferente. Como nós vimos aqui em Lucas capítulo 21, Jesus estava olhando as pessoas depositarem as ofertas. Nós não vamos passar recolhendo as ofertas. Nós vamos deixar o pessoal que vai recolher aqui localizado próximo aqui. Podem vir já. E uma coisa interessante é que nesse momento você estará abençoando esse ministério. E olha que a Bíblia diz sobre como que funciona a bênção, o caminho da bênção. Em Deuteronômio capítulo 28, versículo 2, diz que todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor. Então nós entendemos que nesse momento, não iremos até você, porque na verdade quem está com a bênção é você nesse momento. As bênçãos seguirão a esse ministério. É isso que nós acreditamos. Então nesse momento nós vamos diminuir as luzes para que você não se sinta constrangido. Vamos deixar aqui o pessoal localizado aqui. E você entre por esse corredor, pelas laterais, e tragam a sua oferta. Amém? Enquanto estamos em torno do louvor.